Olá pessoal, tudo bem? Jailson Sena para o canal Xpiral. Seja muito bem-vindo ao canal. Aqui a gente discute vários assuntos em vários programas. E nesse programa, que nós chamamos de Taco de Golfe, a gente aborda aspectos relacionados à disciplina de gerenciamento de processos. Taco de Golfe é uma metodologia em gerenciamento de processos que eu desenvolvi. E nesse programa a gente destrincha tudo sobre processos e sobre a metodologia. Vem comigo então. Pessoal, olha só. Para começar, é preciso entender de processos e a sua importância. Não adianta nada eu dizer que gerenciamento de processos é o ó do borogodó, chegar aqui e vomitar um monte de conceitos técnicos e tal, se você não entender a importância de processos. Então, resolvi gravar inicialmente uma série de vídeos mostrando a importância de processos a partir de exemplos corriqueiros nossos. Hoje, nós somos bastante seletivos. Há muitos assuntos ao nosso entorno e o tempo é escasso. A gente só dedica tempo ao que é importante. E o tempo é uma das razões de por que processos são importantes. Se você realiza bem seus processos, você economiza tempo. E tempo é dinheiro. A eficiência e a eficácia em processos trazem vários benefícios, entre os quais menor tempo, melhor qualidade, menores custos, enfim, melhores resultados. Se quantidade, qualidade, tempo e custo são pontos importantes na sua vida, gerenciamento de processos é o seu caminho. Bom, em primeiro lugar, precisamos entender que todo processo entrega algo. A razão de ser de um processo é entregar um produto, um serviço ou um resultado. E 2, todo processo é cíclico, ou seja, seu objeto é repetido para novamente gerar o produto, um serviço ou um resultado. Essas duas questões indicam que quase tudo na vida é um processo. E é isso mesmo. Processos correspondem a algo em torno de mais de 80% do que são as nossas vidas. E isso é só uma estimativa. Para gravar este vídeo aqui, eu segui um processo. Primeiro tive uma ideia, um insight ou tema. Depois escrevi o roteiro, treinei, gravei o vídeo e finalmente disponibilizei no YouTube. O vídeo que você está assistindo é o produto ou resultado de um processo que eu realizei. Veja só, tudo que tem um resultado tangível, intangível e é repetitivo, via de regra é um processo. Lavar a louça do almoço é um processo. Você tem a louça suja, você tem uma forma de fazer e uma sequência até lavar toda a louça e no fim guardá-las. Faz isso todo dia. Fazer almoço é um processo. Ir da sua casa para o trabalho é um processo. Cuidar da higiene pessoal é um processo. Bom, você já deve ter percebido que quase tudo são processos. E processos se dividem em duas espécies: processos individuais e processos coletivos. Processos individuais são aplicados e realizados por você. Dizem respeito a você. Eles são sua função e sua atribuição. Já os processos coletivos são aqueles que atendem a várias pessoas, a coletividade. Eu vou falar de 2 tipos de processos coletivos para demonstrar a importância de processo. Vou falar de processos coletivos públicos e processos coletivos competitivos, para identificarmos as diferenças entre eles. Então olha só, processos coletivos, como o próprio nome diz, atendem a toda a coletividade. Eles não foram definidos e nem desenhados por você. É como uma montanha russa, por exemplo. O caminho é todo definido e não foi você quem definiu. A montanha russa está disponível para todos. Você senta no carrinho, se protege e vai, seguindo um caminho que sobe, desce, vira, desvira e etc. Você é apenas um passageiro. Curte o caminho e a emoção. Isso são processos coletivos e eles podem ser competitivos ou públicos. Vamos lá. Processos coletivos competitivos. Eu já falei aqui no canal de processos coletivos competitivos em um vídeo de coaching que trata de sucesso profissional. Vou deixar o link do vídeo na descrição caso você tenha interesse. Processos coletivos competitivos têm a competição entre as pessoas interessadas, pois as vagas são limitadas ou os prêmios por performance não são para todos os competidores. O mercado capitalista é essencialmente competitivo. Toda empresa, exceto em casos de monopólio, está de alguma forma em competição.
Outro exemplo de processo coletivo competitivo bastante conhecido são as carreiras profissionais. Veja só, eu quero ter uma formação superior. Então, após a conclusão do segundo grau, me submeto ao vestibular, Enem ou outro processo seletivo, que já é uma peneira. E aí começa a competição. Depois, me submeto a um período de formação de 6 a 8 anos, com uma boa especialização. E, uma vez bem formado, começo a competir pelas vagas disponíveis relacionadas à minha carreira no mercado de trabalho. O sucesso em carreiras profissionais está diretamente ligado ao esforço, disciplina, estudo, trabalho, estratégias, desempenho pessoal, competências, habilidades, atitudes e etc. E assim funciona na maioria dos processos coletivos competitivos. As palavras-chave dos processos coletivos competitivos são competição e meritocracia. E os processos coletivos públicos? Bom, nesses processos coletivos não há competição. Há uma oferta total definida pelo dono do processo e as pessoas se adequam às regras estabelecidas. O transporte público é um bom exemplo de processo coletivo público. Não há competição. Existe um número X de ônibus que fazem itinerários e param em pontos pré-definidos. Outro exemplo é o sistema de saúde pública, que também não tem competição, sendo definido uma estrutura de postos de saúde e hospitais, onde os interessados no serviço devem ir para buscar atendimento. Uma outra característica de processos coletivos públicos é que a oferta é geralmente menor que a demanda. O que você vê são ônibus lotados, passageiros em pé e postos de saúde cheios e com reclamação de falta de médicos, exames, etc. Um outro exemplo, você vai ter de brigar por uma vaga nas escolas públicas para o teu filho, caso queira colocá-lo numa escola pública, pois as vagas são limitadas. Via de regra, o problema dos processos coletivos públicos gira em torno do fato de não haver competição. Com isso, as competências são pouco desenvolvidas. Não há quase que nenhuma meritocracia. Não há meritocracia, não há avaliação de desempenho, tanto das pessoas quanto dos serviços. Os salários não são baseados em produtividade, e sim em tempo de serviço. Os mais produtivos recebem o mesmo salário que os menos produtivos. É claro que não dá para comparar processos coletivos competitivos com processos coletivos públicos, porque eles têm essa natureza. No entanto, vamos fazer a comparação por motivos didáticos, afinal, estamos estudando a importância de processos. Se você fosse comparar os processos coletivos competitivos e os processos coletivos públicos nos seguintes critérios: quantidade, qualidade, tempo e custo, ou em eficácia e eficiência, atendimento ao público, resolução dos problemas ou entrega do produto do meu interesse, qual é o melhor? E por quê? Quando você entra numa loja de departamentos, tipo a Casas Bahia ou Magazine Luiza, considerando o atendimento do vendedor, a qualidade dos produtos, o atendimento às reclamações, os preços e as ofertas e etc. Sua avaliação será melhor ou pior do que quando você for a uma repartição pública. Qual o seu grau de satisfação frente a esses dois processos? Eu me lembro de uma entrevista que o senhor Abraham Weintraub, ministro da Educação do governo Bolsonaro, deu no programa de entrevista da Jovem Pan, chamado Morning Show. Weintraub disse que a formação de uma pessoa em um curso de economia em uma universidade pública custava em torno de R$450 mil para o contribuinte, enquanto a formação em uma boa faculdade privada, ele citou a FGV como exemplo, custava R$150 mil, 2/3 a menos. A diferença não está somente na questão ensino público ou ensino privado, mas também na estrutura dos processos. Um é processo coletivo público e o outro processo coletivo competitivo. A competição praticamente obriga as empresas e pessoas a serem melhores, mais competentes, mais criativas, mais inovadoras, mais atenciosas com o público e etc, e etc, e etc. O objetivo aqui não é criticar nada e nem ninguém,
Mas o grande desafio para o setor público é transformar seus processos de forma que, ainda que continuem sendo públicos, se assemelhem cada vez mais ao modelo e estrutura dos processos coletivos competitivos. Percebeu que o grande desafio é a transformação de processos? Os processos coletivos competitivos têm transformação constante, porque a competitividade exige isto. A meritocracia também precisa ser levada em conta nos processos, senão não haverá estímulo nenhum para melhoras pessoais e, como resultado, temos processos ineficientes e custosos. Competitividade, meritocracia, competência, habilidades, criatividade, inovação, tecnologia fazem processos melhores, mais eficientes e menos custosos, permitindo a entrega de melhores produtos, serviços e resultados. E por isso, você precisa conhecer e entender de processos. Certo? É o que eu tinha a dizer por hora. Hashtag quantidade, qualidade, tempo e custo. O que sobra fora isso não é muito importante. Valeu, pessoal, e até a próxima.